Já tá chegando o verão também e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre protetor solar. Você usa sempre protetor? Eu uso sempre. Aliás, vamos falar sobre isso agora? Vamos. Porque, pois é, como o Douglas falou, o verão está chegando e o cuidado com o sol se torna ainda mais importante. A dermatologista Denise Steiner está conosco para dar todas as dúvidas, para tirar nossas dúvidas e dar algumas dicas do uso correto do protetor. Denise, o sol do verão queima mais? Sim, na verdade você tem mais luminosidade, geralmente você tem aqueles dias azuis, mas é importante lembrar que mesmo quando está nublado, a luz passa através dessas nuvens, a não ser que seja uma nuvem muito escura, mas de resto, mesmo no dia nublado, você quando for à praia deve usar filtro solar. Tá certo. E mesmo quando a gente fica na sombra, debaixo do guarda-sol ou debaixo da barraca, como os cariocas falam, é preciso usar o protetor solar? Sem dúvida, as pessoas falam, mas eu não tomei sol porque está debaixo, né, de um guarda-sol. Mas na realidade a luz ela fica refletindo, ela bate na areia, volta para você, ela bate em todas as superfícies. Se você entra na água, você também está tendo uma parte da luz entrando na água, os vidros também deixam passar. Então, na realidade, é importante que nessa época do verão você esteja o tempo todo protegido, porque a luz está vindo de todos os lados. Tá certo. Nós fomos às ruas gravar algumas perguntas da população. Vamos dar uma olhada? Eu tenho uma dúvida, o que significa FPS? Boa. FPS. Olha, FPS é fator de proteção solar, mas na realidade essas letrinhas elas só protegem em relação à luz ultravioleta B. Nós temos duas luzes principais no sol, a B, que fica mais ou menos das 11 horas da manhã até as 2 da tarde e que é a mais perigosa e causa queimadura, e a UVA, que está o dia todo, amanhece e até o anoitecer você tem a UVA. A UVA, ela é mais traiçoeira, porque ela penetra na pele, lá embaixo, ela não deixa a pele vermelha, mas ela lesa os vasinhos, as fibras e todas as estruturas que estão mais profundas na pele. Então, quando você for procurar um filtro solar, além de você ver escrito FPS, que é relacionado à proteção para B, você também deve ver se está escrito UVA, porque assim esse filtro tem proteção em relação ao UVA, UVB. Em geral você vê isso, olha, escrito aqui UVA, por exemplo, e aqui o fator de proteção. Esse fator de proteção é o seguinte, você vai para a praia, demora 5 minutos para ficar vermelha. Se o fator de proteção está escrito 50, você pode ficar 50 vezes 5 minutos antes de ficar vermelha. Então é isso que quer dizer, que é uma média em geral de quanto tempo as pessoas demoram para ficar vermelha e quanto elas estão protegidas em relação a esse número. Doutora Denise, temos algumas perguntas nas ruas de São Paulo e também aqui no Twitter, muita gente interagindo conosco aqui no Se Liga Brasil. Dá para colocar na tela para a gente a pergunta da Sueli, aí ó, tá na tela, a Sueli Milanês está perguntando, bom dia, sou negra e gostaria de saber se o sol tem um risco maior para a pele dela. Olha, a pele negra, ela, pelo fato de ter mais melanina, é um pouco mais protegida. Mas está muito enganado quem pensa que não precisa ter proteção nenhuma com a pele negra, porque ela também pode ficar queimada. E há vários processos que acontecem, principalmente baixando a resistência da pele quando você toma sol. Então, as pessoas negras, embora um pouco mais protegidas, elas devem também utilizar filtro solar, principalmente quando estão na praia e você não tem muito controle dessa exposição. Tá ok. Vamos ouvir então mais uma pergunta das ruas. Quantas vezes eu tenho que passar o protetor solar na praia? Olha, então, como eu já disse, você pega um filtro solar que tem escrito UVB e UVA. E, além disso, você tem que espalhar ele muito bem e não esquecer de nenhuma área. E no dia a dia, principalmente, o filtro tem que ter UVA, porque a luz amanhece, está lá o dia todo, você vai trabalhar e acaba pegando sol. Você deve repetir esse filtro se você estiver no dia a dia, em relação a, assim, 3 horas, mais ou menos. Se você estiver na praia, às vezes é importante que você troque a cada 2 horas. Ô, Denise, tem algumas perguntas chegando aqui no Twitter. Coloca na tela pra gente aí, diretor, por favor. A Jeane Ladeia está fazendo a seguinte pergunta. Eu não uso filtro solar, me incomoda a sensação dele na pele. Tem alguma outra alternativa para ela? Parece que a senhora trouxe algumas roupas aí, não é isso? Que também ajuda a proteger, né, doutora? A gente fala assim, olha, em relação ao sol, você tem que ter atitude, usar óculos escuros, usar um chapéuzinho, um boné, se possível até determinadas camisetas, principalmente quando você estiver se divertindo, jogando bola na praia, esse tipo de coisa. Essas roupas aqui, elas são de uma tecnologia mais recente, que são roupas com filtro solar.
Você já tem essa opção hoje em dia e são muito interessantes para proteger crianças pequenas, pessoas que têm problemas de doenças, que a luz do sol piora, e também de todas as pessoas para que possam ficar mais tranquilas. Então, chapéu com proteção solar, camiseta com proteção solar, luva se for necessário. Então, hoje você tem esses recursos, além de outros também que prometem proteger. Doutor, eu tenho duas perguntas com relação às roupas. Primeiro, toda roupa já não protege do sol pelo próprio aspecto físico, uma vez que a pele não está exposta? E outra, qual o preço dessas roupas? Olha, na realidade você tem razão. Qualquer roupa, de alguma forma, seria uma proteção. Na realidade, tramas mais fechadas e também a cor vai ser interessante. Por exemplo, as cores escuras, elas absorvem essa luz e você, às vezes, fica com bastante calor, então não seria tão interessante. As roupas mais claras, elas refletem essa luz e seriam interessantes. O tecido de algodão é um bom tecido, um guarda-sol mesmo que não tenha proteção solar sempre protege um pouquinho mais. Então, na realidade, você deve contar com todos os meios. E como eu tinha falado, até, por exemplo, mamão, tomate, cenoura, eles têm os carotenoides. E esses carotenoides acabam também protegendo um pouco mais e seriam interessantes para você se alimentar. Também são nutritivos e, na verdade, acabam colocando uma proteção a mais. Hoje, a gente tem até umas cápsulas também. Essa cápsula aqui tem uma substância que, na verdade, é o Polypodium leucotomas, que é uma planta que também foi muito estudada e, na verdade, chegou no mercado como uma substância que pode também proteger a pele de pessoas que têm doenças onde o sol provoca, como uma urticária solar ou então o próprio lúpus eritematoso, que são doenças que o sol prejudica mais do que o normal. Tá certo. Doutora Denise, só para a gente encerrar o nosso bate-papo, tem como a senhora abrir para a gente uma dessas camisas que estão aí, por favor, para a gente mostrar? Existe um período de duração desse protetor na roupa ou para a vida toda vai ter protetor nela? Não, ela dura bastante, viu? Na verdade, conforme for lavando, conforme vai havendo um certo desgaste, mas ele tem a duração bastante prolongada, você não precisa se preocupar com isso. E uma coisinha que eu também queria falar é que é muito importante, às vezes, o pigmento, que também protege em relação ao sol. Então, olha, você vê que você passa e essas maquiagens, elas são consideradas maquiagens inteligentes. E mesmo vários tipos de filtro solar, hoje em dia, já são coloridos. Por quê? Porque a luz visível, essa que nós temos dentro de casa, e também o próprio calor, eles também prejudicam a pele. Então, o pigmento desses produtos, eles podem proteger um pouquinho em relação à luz visível. E aquelas pessoas que têm aquela mancha, o melasma, vão ficar mais protegidas, porque a luz visível também piora o melasma. Tá certo. Doutora Denise Steiner, muito obrigado pela participação. Ela vai continuar com a gente no portal, diretor? Vai, né? Daqui a pouquinho, se você tiver alguma pergunta, já pode enviando para a gente por e-mail ou pelo Twitter, que a partir das 10h30 no portal da Rede TV, nós vamos continuar esse bate-papo falando sobre protetor solar. E olha, doutora Denise, já tem gente sugerindo pauta aqui no Twitter para falar sobre acne. A gente pode falar sobre isso na semana que vem, Com né? certeza, com certeza. Obrigado, até daqui a pouco, viu? Eu já tenho uma pergunta para fazer para ela. Ah, já? Porque eu sou branquinha, mas eu gosto de me bronzear. Então, assim, como escolher o protetor solar ideal para não prejudicar minha pele, mas pegar uma certa cor? Vou perguntar para ela no portal. Legal. A partir das 10h30 da manhã, hein? Não vai perder. Mesmo.